de há quantas anda essa briga judiciária e Congresso para a liberação. A manchete do professor Vila diz o seguinte: emenda familiar. Deputados mandam mais de 170 milhões em emendas PIX à Prefeitura de Parentes. Professor, emenda virou um negócio familiar, né? É verdade, haria um negócio político poderoso, basta ver a reeleição, como nunca na história, que ocorreu no mês de outubro das prefeituras, e isso deve se repetir, caso nada mude. Agora, em 2026, para os governos estaduais, para deputados estaduais, federais e até senadores, né? É uma questão que vai ser muito, que é um nó, que vai ter de ser resolvido. Vai ser muito difícil o Congresso Nacional, ao menos diminuir parcela desse bolo, esse bolo demoníaco, que é o conjunto das emendas parlamentares, porque no fundo, desvio de recursos públicos. Por quê? E isso eu estou seguindo o que diz o ministro Flávio Dino, da Suprema Corte Brasileira, do STF. Nós precisamos saber quem manda, para quem e com qual objetivo. E tem as emendas PIX, que tem outra característica, que elas entram direto na conta das prefeituras. E a grande questão é que não se sabe para quem, como e com qual objetivo. Em suma, no momento em que o país discute seriamente a questão do déficit público, na necessidade de corte de gastos e aumentar a receita também, com a diminuição, evidentemente, da evasão fiscal, não no número de impostos, não é possível, ao mesmo tempo, do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional continuar com essa imoralidade. Agora, por fim, Ari, nós somos o único presidencialismo, insisto e repito, o único presidencialismo no mundo que funciona ou não funciona dessa forma. Isso não existe, nunca teve na história do Brasil republicano. Não é que cabe ao parlamento só dizer sim. O parlamento diz, porém, contudo, todavia, pode alterar algumas questões orçamentárias e retirar algumas, inclui outras. Agora, emendas de comissão, emendas PIX, emendas familiares, emendas individuais, é um escândalo e não tem nenhuma democracia séria no mundo. Isso está desmoralizando a democracia brasileira. E, Franci, eu queria que você comentasse, o professor fez um desenho muito preciso do que acontece. As casas legislativas, elas sequestraram o orçamento e usurparam uma atribuição do executivo, que é pegar o dinheiro público e destinar. E a gente não está dizendo aqui que os parlamentares não têm direito à destinação de emendas. Não, isso sempre existiu. Mas do governo Dilma para cá, eles foram avançando sobre esse orçamento. E se não houver um limite, um freio de arrumação, para eles, nem o céu é o limite, França. E hoje o governo federal já está totalmente amarrado pelo Congresso Nacional, fica impedido de realizar uma série de ações, não só do ponto de vista da governabilidade, de ter que negociar a aprovação de projetos, mas no orçamento mesmo. Há ministérios, como é o caso do Ministério do Meio Ambiente, que é um ministério importante e que trata de uma temática essencial para os dias atuais, que tem um orçamento bem inferior ao que é pago de emendas parlamentares no Brasil. Então, é uma distorção que impressiona ali. E eu não vejo um cenário de modificação a curto e nem a médio prazo nesse sentido, porque o governo Jair Bolsonaro acostumou muito mal os parlamentares, independente de quem venha a assumir nas eleições de 2026, da bancada que seja eleita, a gente vê uma convergência, seja de deputados bolsonaristas, petistas, de centro, todos eles querem manter a sistemática do modo como está atualmente, com todas essas benesses, com todos esses valores exorbitantes de emendas parlamentares. Então, o problema não é a sigla que o parlamentar está afiliado. Todos eles convergem de que as emendas devem ficar como estão. Marta, e além disso, o governo precisa pisar em ovos, porque ele não pode comprar uma briga diretamente, porque há um custo político muito alto para isso. Ele tem do seu lado o judiciário. Então,
há aí uma margem de manobra muito pequena, né, para o governo Lula, porque ele precisa impor esse limite, mas não pode declarar guerra à Câmara e ao Senado. Pois é, realmente é uma situação complicadíssima, porque o governo já tinha problemas de articulação, não somente na pauta das emendas, mas em todas as áreas, eu diria, um problema bem grande de articulação. Tem minoria na Câmara, no Congresso, então realmente é muito difícil para que haja essa articulação. E a gente sabe, a gente vê, a gente acompanha que esses valores que estão sendo repassados ali com a faca no pescoço aos nossos parlamentares, deputados, senadores, com certeza não está sendo executado da forma como deveria, de maneira eficaz, ou seja, eles estão retirando ali do governo, por exemplo, a possibilidade de se pensar em um projeto nacional, em um projeto maior e destinando dinheiro, verbas para seus redutos eleitorais. A gente sabe a finalidade disso, no ano das eleições, eleger seus sucessores. Então, é muito complicado resolver isso, ainda mais sabendo como eles estão mal acostumados. É óbvio que o governo fica ali sem saber para onde vai. E aí eu acho que isso é ainda mais agravado numa situação em que a própria articulação de dentro do governo, que está ali dentro do governo, não sabe fazer ela da maneira correta. Então, é um problema que é generalizado, Ari. Já a gente vai conversar com o João, que ele trouxe a manchete também sobre as emendas e o que pode, na verdade, o que deveria acontecer mesmo com quem faz o mau uso do dinheiro público. Mas eu tenho uma pergunta para a Rani, é uma pergunta difícil, Rani, mas você está aí dentro, você tem como medir a temperatura, seu termômetro ali está sempre ligado. Com as mudanças de comando nas casas legislativas, com Hugo Mota na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado, isso tende a mudar? Quer dizer, ou eles são mais do mesmo, ou até vai ser pior, ou eles vão querer mais e mais e mais, porque a gente vai ter mudança daqui a pouco nos comandos das casas. Em que isso impacta na questão das emendas? Os próximos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, eles já fizeram compromissos. E os compromissos também dizem respeito à destinação das emendas parlamentares, porque todos os deputados e senadores também fizeram promessas aos seus redutos eleitorais, assim como eles, que estão ali negociando os votos. O Hugo Mota já vai se instalar aqui em Brasília na próxima segunda-feira para fechar todos os acordos e promessas de votos para o dia 1º de fevereiro. Essa é a expectativa. E assim como Davi Alcolumbre, eles estão em situação confortável de elegibilidade, mas tem uma lista longa a cumprir. E o Congresso Nacional não vai querer retroceder, vamos dizer assim, no que eles já adquiriram. É uma espécie de direito adquirido. O orçamento de 2025, por exemplo, que ainda não foi votado, tem ali separado mais de 50 bilhões de reais ao total para emendas parlamentares, dentre as obrigatórias e também as que não são obrigatórias. Chat, aí você aproveita e já comenta também sobre o que a gente falou até agora.